Essa notícia aqui, se realmente se confirmar, é pra sair gritando e dizer, né, vencemos, vencemos! Porque saiu a informação nesse sábado de um insider da DC, aquele que não erra, de que está sendo desenvolvido uma série do Questão. E essa série estaria dentro do DCU. Vamos comentar sobre essa série, sobre o personagem em questão, como que ele pode integrar o DCU e desenvolver a história do DCU. Mas não é só isso, porque tem outros rumores que envolvem a série dos Lanternas Verdes do DCU, informação de showrunner e também da questão da idade de cada lanterna. E também tem novidades envolvendo Superman Legacy e a busca do casting de Lex Luthor. Muito bem, tem muita coisa pra gente conversar nesse vídeo. Roda a abertura e vamos lá! Já comentem aí se vocês acham uma boa ideia ter uma série do Questão. Olha, pro DCU, eu acho uma excelente ideia. E a informação da série do Questão é quente por causa da fonte que tá dando essa notícia, que é o insider DCU Leaks, que, olha, recentemente vem acertando muitas coisas, e não só de DC, mas também de Marvel. E o DCU Leaks está dizendo assim, ó, podemos reportar exclusivamente que uma série centrada no Questão está em desenvolvimento para o DCU. E aqui tem 3 informações importantes. É uma série, não é um filme, é o Questão, o personagem principal, e é pro DCU. O negócio de ser uma série eu acho bem importante, porque assim, ó, o Questão, por mais que eu ache um personagem bem legal, e muito por causa do desenho da série animada do Liga da Justiça Sem Limites, ele tem uma certa popularidade entre os fãs da DC, porque naquele desenho ele é muito maneiro, todo mundo lembra com carinho dos episódios que ele aparece, que são muito bons, e a fama que o Questão ganhou vem muito por causa desse desenho. Além, é claro, dele ter sido o personagem que inspirou o Rorschach lá no Watchmen, já que o Alan Moore não pôde utilizar os personagens da Charlton Comics, mas assim, ó, apesar dele ser conhecido entre os fãs da DC, fora da bolha ninguém sabe quem é o Questão, e convenhamos que um projeto Questão talvez fosse muito perigoso fazer um filme. Embora talvez pudesse ser bem maneiro. Na série é onde eu acho que ele iria brilhar mais. E também muito por causa dos casos que ele pega. E de toda a narrativa um pouco filosófica, da construção, da evolução do personagem que ele tem. Que é um personagem que só gostava de bater em bandido, leva um sermão do Batman, aprende a ser um herói melhor, ainda mata, né? Não é exatamente um herói, tá mais pra um anti-herói, mas pela estrutura das histórias, pela questão das teorias, das conspirações, o jeito que ele investiga os mistérios do DCU, ao ponto dele encontrar alguma coisa que não faz sentido, ele cavocar naquela informação e descobrir mesmo que tinha alguma coisa errada ali, cara, isso é muito legal. Porque, convenhamos, no universo da DC, onde existem alienígenas andando livremente na Terra, e toda hora tem uma ameaça interplanetária ou governos conspiratórios que aparecem aqui e acolá, faz muito sentido um personagem como o Rorschach duvidar de tudo. Até porque ele é jornalista, é dever dele ficar na dúvida de tudo. E a outra coisa importante é que a série estaria dentro do DCU, que é onde eu acho que ele iria se sair melhor. Porque as conspirações que ele vai atrás, os casos que ele se mete, tem que ter alguma ligação com o universo da DC. E se você faz um filme isolado do Questão que não tá no DCU, claro, poderia ser muito bom, um pouco mais realista, com tópicos da vida real, mas eu tenho a sensação que é com o DCU que ele iria brilhar mais. Ah, esses vilões fazem parte de um complô secreto que querem matar o Superman. E aí ele cavoca, vai atrás, descobre que o Lex Luthor pertence a esse complô. E aí isso leva pra uma história com, sei lá, o Questão e o Superman. Sabe, é uma ideia, mas que só dá pra fazer com ele dentro do DCU. Por isso que nesse caso eu acho que eu prefiro mais dele dentro do DCU, e a parte das teorias, da conspiração, funciona muito mais como uma alegoria da vida real, sem necessariamente, né, abordar diretamente esses tópicos. Pra quem não sabe, o Questão originalmente não era um personagem da DC, ele veio lá da Charlton Comics, foi criado inclusive pelo Steve Ditko, e nos anos 80 esse foi um dos personagens que veio pra DC, quando a DC conseguiu os direitos da Charlton Comics. E quando o personagem pulou da Charlton pra DC, eles mudaram um pouco a abordagem dele para tirar um pouco do lado Rorschach dele e colocar ele um pouco mais no nível dos heróis. Tanto é que quem escreveu a primeira HQ dele na DC foi o Dennis O'Neil, clássico escritor do Batman, e eles fazem na HQ toda uma jornada de aprendizado do Vic Sage para ele ser um herói melhor, para ele não ser um cara que só bate em bandido, porque esse era um dos temas da HQ dele. De que ele ia bater nos bandidos não porque ele queria descobrir alguma coisa, mas sim porque lá dentro ele era uma pessoa frustrada com o mundo, ele só queria bater nas pessoas
porque na infância bateram nele. E aí eles fazem essa construção de personagem ao longo das histórias. Uma outra coisa importante é que o Vic Sage não é só o único questão que já teve nas HQs. Teve pelo menos outros dois grandes questão. Um que foi a Renée Montoya, que todo mundo lembra lá do desenho do Batman Animated Series, que é a policial, Renée Montoya, depois foi incorporada às HQs. Um dos grandes momentos da história da Renée Montoya nos quadrinhos é quando ela é chamada pelo questão, porque o Vic Sage iria morrer depois, né, que ele tava com câncer de pulmão. Inclusive, quando termina o universo da DC ali, antes do Flashpoint, o Vic Sage estava morto. Ele morreu naquele universo. E depois ali nos Novos 52, aí a DC inventou umas paradas diferentes, criou um outro questão, um que não tinha uma identidade e que o rosto dele sem boca e sem olhos e nariz era por causa de um feitiço que ele levou de deuses. E ele nem sabe quem que é a personalidade dele. Então tem um questão que não é o Vic Sage e tem um questão que é o Vic Sage. E esse, inclusive, foi um dos chefes do Esquadrão Suicida e montou uma equipe do Esquadrão Suicida. Olhando em retrospectiva, foi uma viagem total da DC. Mas enfim, em um momento ali da história do questão, ele foi uma espécie de Amanda Waller do Esquadrão Suicida. E entre todas essas variações que o questão já teve ao longo da história, com certeza a mais legal e a mais relevante é a do Vic Sage. E eu não tenho dúvida que se eles fossem colocar o questão no DCU, ia ser o Vic Sage. Não tem como fazer outra coisa além do Vic Sage. A Renée Montoya é legal, mas ela tá tipo como uma personagem legado do Vic Sage, sabe? E até seria legal a Renée Montoya aparecer na série do Questão, e toda a série ser ambientada em Gotham, por exemplo, com ele investigando alguma coisa ali, e eventualmente numa segunda, numa terceira temporada, sendo bem otimista, ela poderia assumir o manto, né, do Questão. Mas no primeiro momento eu acho que seria bem mais legal o Questão ser o Vic Sage mesmo. E uma coisa importante de dizer é que o Questão, ele não é o Rorschach. Muito embora ele tenha sido, né, o objeto de criação do Rorschach, na DC ele teve essa jornada de personagem para ele ser não tão radical como o Rorschach. Mas olha, eu realmente acho uma ótima ideia uma série do Questão. Se for bem feita, tiver aquele clima de detetive que a gente quer ver, cara, ia ser maravilhoso. Essa é a série True Detective que a gente queria ver com Questão. Vai dizer que não é. Pô, seria irado, ia ser bom demais. Alô, Matthew McConaughey, quer ser o Questão? Tamo aqui te esperando a descer, tamo aqui te esperando. Pô, ia ser bom demais. Comentem aqui quem que vocês gostariam de ver no papel do Questão no DCU. E, gente, acabei de pensar aqui, Liga da Justiça Nova Fronteira, o Mistério do Centro. O Mistério do Centro já é meio que uma teoria da conspiração. E se o Questão começa a investigar o Mistério do Centro? Meu pai, isso ia ser demais! Esse é o planejamento dos sonhos, James Gunn, tá mandando bem! Muito bem, vamos pro próximo assunto, que é Superman Legacy. Novamente, essa é uma informação do DCU Leaks, informando que o James Gunn ainda não selecionou quem que vai ser o Lex Luthor. E, nesse momento, eles estão esperando o encerramento da greve dos atores para voltar a procurar um ator. E a informação deles é que eles estão procurando alguém na faixa de 30 anos. Então, alguém para ter perto da idade do David Corenswet, só que um pouquinho mais velho. E só, por que eu acho essa informação importante? Porque isso mostra bem como é que eles estão na pré-produção desse filme. Será que eles vão demorar muito para escolher o Lex Luthor? Quer queira ou não, isso pode atrasar o início das gravações. O que realmente vai atrasar as gravações é a greve dos atores. É muito improvável que as filmagens desse filme comecem no primeiro trimestre de 2024. Deve ser no segundo trimestre de 2024. Aí sim. E só, vamos ser sinceros que o filme todo tá no limite do limite de não ser adiado. Se a greve dos atores se estende aí por mais 2 meses, cara, vai ser bem difícil esse filme não ser adiado. A gente já tá vendo a repercussão de alguns filmes sendo adiados de 2024 para 2025. Se demorar um pouquinho mais, talvez a gente fique um pouco preocupado com o Superman. Eu acho que ainda não tem esse perigo aí do adiamento, porque existe uma boa expectativa que a greve se encerre aí nas próximas semanas. E se encerrando, eles podem retomar e continuar aí o cronograma deles para gravar no segundo trimestre de 2024. Mas é aquele negócio, é um cronograma apertado. Se a greve não tivesse acontecido, mas pode ter certeza que eles iriam gravar em janeiro e fevereiro. Só que agora, nossa, eu acho bem improvável. E quanto ao ator do Lex Luthor, eu pessoalmente tinha aquele sonho de ver um ator mais velho. E especificamente um Lex Luthor político. Provavelmente não vai acontecer, mas seria legal. Ou então senador, prefeito de Metrópolis. Prefeito de Metrópolis tá bom, aí eu já tô aceitando. A única coisa que eles falaram aqui na descrição é que eles querem um Lex Luthor um pouco mais forte. E olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu tô muito hypado pra qualquer notícia de Superman.
o uniforme, o ator do Lex Luthor, o resumo da história, sinopse. Eu tô pra qualquer coisa. Chega logo 2025. Tomara que quando eles forem revelar o uniforme, eles façam todo um videozinho como o Matt Reeves fez do uniforme do The Batman. Aquele videozinho foi bom demais. Ah, eu lembro, foi bom demais. E beleza, vamos pro último assunto aqui da leva de informações do DCU Leaks, que envolve a série dos Lanternas. E lembrando que essa é a série que o James Gunn falou, né, que vai se passar na Terra, que vai ter uma vibe de True Detective. E nessa série a gente tem 2 policiais ali fazendo a investigação, e eles em termos de personalidade são muito diferentes. A química deles ali é o que realmente faz funcionar. Aliás, cada temporada tem policiais diferentes, mas isso não anula o fato que todas as temporadas são muito boas. E para séries Lanternas, eles vão procurar um Lanterna Verde Hal Jordan com mais experiência, e a informação ali dá conta de que ele estaria na casa dos 30 anos, enquanto que o John Stewart seria um novo Lanterna Verde na faixa dos 20 anos. E com isso teria a dinâmica, né, do policial experiente, do policial novato, e um vai explicando o outro. E olha, pessoalmente, eu acho que não tem nada de errado aqui. Os dois poderiam ter na faixa dos 30 também, que eu acho que também não ia ter nada de errado. Não tem idade pra começar a ser Lanterna Verde, sabe? Você pode pegar o anel com 30 anos, com 40 anos, com 20 anos, depende. Mas nesse caso aqui, o do John Stewart, né, ganhando o anel do Lanterna Verde com 20 anos, talvez tenha alguma relação com o fato dele ter pertencido ao exército, até porque aquela outra origem do John Stewart, que ele é arquiteto, isso daí eu acho que meio que foi apagado, né, foi esquecido esse negócio. E essa é aquela série que tem que acertar muito o tom, sabe? Porque o tom do True Detective, já que estão querendo comparar com o True Detective, é aquele caso arrastado, que os caras vão descobrindo coisa, que tem 2 linhas do tempo sendo contadas. Sabe, é difícil de contar uma história nesse ritmo, nessa pegada, nesse clima, nessa vibe. Mas se eles acertam essa vibe com Lanterna Verde, cara, ia ser muito louco. Ia ser uma parada nunca antes vista. Até porque a gente não pode esquecer que Lanternas Verdes são basicamente policiais do espaço. E isso vale tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, né? Porque os Lanternas, às vezes, eles dão uma abusada na autoridade que eles têm, porque às vezes eles se acham os donos da segurança do universo. E a outra informação dos Lanternas é que o showrunner da série seria o mesmo lá da série Ozark, que seria o Chris Mundy. Ele também já foi escritor e escreveu alguns episódios de Criminal Minds. E assim, ó, pessoalmente eu não vi essas 2 séries, então eu não posso julgar. Mas pelo que eu li, ele é bem credenciado e me parece ser um cara com histórico de séries de policiais para uma série de policial do espaço. Me parece que tem a ver, sabe? Só tem que ver a questão, né, do lore dos Lanternas Verdes, que não pode ser deixado de lado, né? Até por isso também tem essa informação que o Tom King vai participar da escrita de alguns episódios. E olha, na verdade isso pode ser uma ideia muito boa. Um showrunner experiente da série do gênero que ela é, acompanhado de um cara que escreve DC. O Tom King nunca escreveu assim, uma grande história do Lanterna Verde, mas ele tá ligado no lore do espaço da DC. Ele escreveu, né, Senhor Milagre e Adam Strange. 2 personagens do âmbito cósmico do espaço da DC, e ele escreveu muito bem esses personagens. Esse combo aí dessas 2 pessoas, com a expertise que eles têm, pode dar muito bom pra série. Pelo menos na ideia, né? Tem que ver na execução, tem que ver na parte da direção, porque é uma série que precisa realmente ter uma pegada bem especial na direção. Já que eles querem se basear em True Detective, chama os caras lá da equipe do True Detective. Eu, com certeza, não iria reclamar. Se você quer série de qualidade, você tem que chamar as pessoas com qualidade, entendeu? Isso é uma coisa que acompanha a outra. Não é só porque ali você tá com Hal Jordan, John Stewart, fazendo uma investigação na Terra, que por si só já vai ser uma ótima série. Claro que não. Você depende muito de quem tá participando da produção, showrunner, roteiro e direção são muito importantes para esse tipo de série. Mas, de qualquer jeito, eu acho que tá se encaminhando de uma maneira bem legal essa série. E quando a gente chegar um pouco mais perto, o hype vai explodir, hein? Porque com os nomes certos, poxa, e é uma série dos Lanternas Verdes. Em termos de live action, a gente nunca teve algo decente dos Lanternas Verdes. E se o Questão aparecesse na série dos Lanternas Verdes como cameo, investigando alguma coisa que tem uma correlação com o mistério que eles estão fazendo aqui? E só de ter a possibilidade, já deixa hypado. Claro que deixa. Mas enfim, gente, essas são as novidades de DC pra hoje. Deixem aqui a opinião de vocês. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.